Bom? Boa noite. Tudo bem? Muito obrigada pela presença de todos. Quem ainda não me conhece, eu sou Cristiane Coelho, da Atlas Colchões. E nós estamos com uma presença ilustre aqui da Danuska. Danuska é psicóloga do sono. E vai se apresentar para a gente um pouquinho, por favor. Eu que agradeço, né? O convite, a oportunidade de estar aqui com vocês para conversar, bater um papo, algo bem interativo mesmo. E me apresentando, tenho a formação em psicologia e especialidade em sono pela Associação Brasileira do Sono e Sociedade Brasileira de Psicologia. Então, hoje no Brasil, existem em torno de 40 psicólogas que têm essa formação. E eu trabalho com isso, né? Especificamente com isso. O maior foco é insônia, mas não só insônia. Também a questão de ritmo, apneia do sono e outros problemas relacionados ao sono também. E aí eu agradeço muito o convite aqui da Cris de compartilhar um pouco desse conhecimento, dessa experiência com vocês, porque muitas vezes é um desafio que a gente vive na clínica também, né? Como que o casal consegue conciliar essa questão do sono. Né? E queria começar fazendo uma pergunta, né? Dormir junto aproxima a relação ou atrapalha o sono? Como que é? Pergunta. É uma pergunta. Né? Como que é isso no dia a dia, né? Isso de fato aproxima a relação? Cria mais vínculo, mais proximidade? Ou acaba também atrapalhando o sono? Então, eu entendo, vamos conversar e compartilhar um pouco dessas duas coisas, né? Porque quando a gente casa e vai morar junto, existe um padrão social e cultural de dormir juntos. E dormir é algo que a gente faz sozinho, né? Porém, dentro dessa convenção, a gente quer ajustar e fazer as coisas juntos. Então, quando a gente casa, são duas pessoas que resolvem se tornar só uma e compartilhar tudo isso, inclusive o sono acaba sendo um desafio. Não só o sono, mas a alimentação, enfim, várias outras situações de rotina, dia a dia, hábito, né? Mas o sono acaba sendo um desafio mesmo. Alguém aqui tem um padrão um pouco mais matutino, que gosta de acordar cedo, acorda cantando, chega no final da noite, já tá a bola baixa e precisa dormir? Quem é mais assim? Eu. Né? Meu esposo é assim, gente. Roberto, meu esposo, tá aqui com a gente compartilhando. Ele também é psicólogo, atende casal, então a gente vai poder aproveitar também a presença dele aqui junto com a gente. Mas quem acorda de manhã bem e chega no final do dia já tá a bola murcha? Né? Eu não, eu sou mais vespertina. E então existe, gente, uma preferência biológica. Então é um cronótipo que a gente chama de pessoas que são mais matutinas. E essa preferência não é porque eu escolho, não, é biologicamente, geneticamente, o meu organismo funciona mais dessa forma. Então, a melatonina é liberada mais cedo, o cortisol é liberado mais cedo de manhã, para a gente ter vontade de sair da cama, e aí eu acordo bem, cheio de energia, e chega no final do dia já tô bola murcha. E tem outras pessoas que elas tendem a ser mais vespertinas, que daí já é o contrário. Chega no final do dia à noite, tá cheio de energia, quer fazer um monte de coisa, pensar um monte de coisa, sair e tal. E de manhã cedo é difícil sair da cama. Gosta de acordar um pouco mais tarde. Quem, assim, tem essa tendência de ser mais vespertino? Né? E tem a maioria das pessoas é intermediário. Não faz muita diferença, né? Então, imagina um casal, nós dois, por exemplo, onde um é matutino, acorda cedo, acorda bem, acorda feliz, e o outro precisa dormir até um pouco mais tarde para se sentir mais disposto. E aí a gente começa nessa pequena situação já tendo algumas diferenças aí. E aí pode ter prejuízos em relação ao sono. E tem ainda uma outra diferença que é interessante entender dentro dessa tipologia, que algumas pessoas são dormidores mais curtas, precisam de menos tempo para se sentir bem, então pouco tempo de sono já está disposto e cheio de energia. E algumas pessoas são dormidoras longos, precisam de mais horas de sono para se sentir bem. Então, 8 horas não é suficiente, precisa às vezes de 9, de 10 horas de sono para se sentir bem. E aí coloca um dormidor curto junto com um dormidor
longo. E o que acontece com isso, né? E o que a gente tende a querer fazer? Vamos dormir junto? Vamos. Vamos acordar junto? Vamos. E aí vem alguns desafios em relação a isso, porque um vai dormir, o outro não está com sono ainda, né? E aí tem um que ainda quer mexer no celular, ainda quer ver o filme, quer namorar, quer fazer alguma coisa, e o outro já está, meu Deus, eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. E normalmente, com isso, o que a gente tem? Privação de sono. Mais de um ou mais de outro, às vezes dos dois, né? Porque um vai dormir mais tarde, porque quer acompanhar a esposa, que ainda está cheia de energia, ainda está arrumando a casa, ainda está fazendo alguma coisa. E, às vezes, também acordar mais cedo. Então, vamos acordar cedo, ir para academia e fazer as coisas cedo. E aí você, eu não consigo acordar cedo e ir para academia. Então, existem essas diferenças, que é uma diferença, gente, que é uma tendência, assim como existem pessoas mais altas e outras mais baixas, umas pessoas que têm tendências a serem bem magrinhas e outras já não tão magrinhas, a gente tem pessoas que são mais matutinas e vespertinas. Então, não é algo que eu quero ser, é algo que eu sou. A gente consegue se ajustar? Uma pessoa que tem uma tendência a ser mais gordinha consegue ser magrinha? Consegue. Só que isso exige um esforço muito maior, né? Então, eu que sou vespertina, consigo acordar cedo e dormir cedo? Consigo. Mas exige um esforço muito maior. E normalmente na nossa sociedade, quem tende a estar mais privado de sono, que é ter menos tempo de sono, é justamente o vespertino e o dormidor longo. Esses normalmente são os que mais sofrem. Por quê? Deus ajuda quem cedo madruga, não é assim? Então quem acorda cedo é trabalhador, é dedicado, é esforçado. Quem dorme até mais tarde é preguiçoso, dorminhoco, né? E essas pessoas se cobram mais também. Não, mas eu preciso acordar porque eu tenho que fazer, meu marido... Então existe uma privação de sono e uma tendência a ter menos tempo de sono por causa disso. E aí o que o pouco tempo de sono causa na gente? Irritação, cansaço, fadiga, desânimo. E isso acaba gerando complicações dentro do contexto do relacionamento e das trocas, né? Então, como que resolve isso? Como que a gente pode ajustar isso? Sugestões? Tem como, gente, tem como desligar a TV? Porque o pessoal está prestando atenção. Tá? Cada um no quarto. Cada um no quarto. Esse é um ponto que tem sido adotado cada vez mais. Se a gente for olhar as pesquisas, eu fui pesquisar para poder trazer dados mais atualizados para vocês, e isso vai em torno de 10% a 30% dos casais, em determinado momento, dormem separados. E existem em torno de 18%, os dados que eu peguei recentemente no mundo, de pessoas que fazem a opção de dormir separado. Até 30%, acontece 40%, eventualmente dorme separado, né? Mas isso tem sido uma tendência também. E aí vale a pena a gente discutir aqui e trazer. Será que vale a pena dormir separado ou não? Quais são os benefícios em relação a isso ou não, né? Então, o que vocês acham? Deixa eu ouvir um pouquinho vocês. É engraçado, eu acho estranho algumas vezes. Uhum. Porque às vezes, por exemplo, eu não viajo, eu vou estar dormindo sozinho. Quando eu durmo sozinho, eu tenho a impressão que meu sono não é tão bom. Apesar de não ter essa coisa de ficar dormindo de conchinha, essa coisa, a gente nunca gostou, assim. Cada um tem o seu canto mesmo, na cama, né? Mas independente disso, é estranho, meu sono é diferente quando eu durmo só. Uhum. Assim, não é tão bom, é engraçado. Assim. Pode ser pelo costume, né, que eu tenho muitos anos, mas assim, eu me sinto, parece que eu fico desprotegido, assim, é inconsciente, mas eu me sinto desprotegido de alguma forma. Assim, sabe? Até de acordar mesmo, assim, sentir assim, falta, sabe, uma coisa meio... Uhum. Esse ponto que você trouxe é um ponto interessante, porque uma das coisas que as pesquisas trazem é que dormir junto traz essa sensação de conforto, de segurança, de aconchego. E esse aconchego, ele é algo importante para o sono, né? Então, desde pequenininho, quando a gente vai colocar uma criança para dormir, um bebê, a gente aconchega, né? O sono é esse momento
do aconchego, do lugar seguro, de se sentir bem. Então, é um fator importante que dormir junto possibilita mais esse aconchego, tá? Então, é legal trazer isso. E o que mais, gente? Contribuição de vocês, assim. O que vocês acham dessa questão de dormir em quarto separado, dormir em quarto junto? É a solução, não é a solução? Estava querendo falar que era bom. Não, é bom, né? Que o Jota falou, essa coisa. Porque ele, assim, só dorme de conchinha. E, assim, a minha perna tem que estar numa posição que ele quer. Tipo, esticada assim, porque senão ele não consegue dormir. Mas, assim, tipo, 3, 4 horas da manhã, ele liga o celular e começa a ver as coisas. Eu acordo. Ah, E aí, quando eu acordo cedo puxa a orelha pra dele. fazer lancheira de menino, ele começa, para que vocês me acordam tudo. Eu falei, mas é hora de acordar, né? 6 horas. Mas porque ele ficou de 3 até as 5, sem sono, vendo o celular. Mas quando eu vou pro hotel, eu adoro dormir sozinha. Que aí eu me estico na cama. É bom, só tirando essas coisas, né? Uhum. Então, isso que você Mas o sono trouxe... fica prejudicado, justamente, né? Fica, porque eu O seu acordo, sono, tipo, na hora que ele acorda e começa a ver o celular, eu acordo também. Uhum. Então, obrigado por trazer, né, essa contribuição. E o que é importante entender em relação a isso? Que depende. Na verdade, depende. E isso é uma coisa muito particular do casal. E é bem importante que seja conversado isso e ajustado. Casal é comunicação. Sempre o que vai ajudar a manter um relacionamento com mais harmonia, com mais qualidade, é a comunicação entre o casal, inclusive nessas questões de sono. Então, pode ser benéfico para um casal dormir separado? Pode sim. Eu já atendi casais que dormiam separados. Quando? Principalmente quando um dos dois ou os dois tem alguma dificuldade com o sono, né? Que pode ser a própria insônia, igual ele, quando acorda de madrugada e vai mexer no celular. Tem que saber se é uma insônia, né? É possivelmente uma questão que você falou, ele fica de 3 às 5 acordado de madrugada. Então, é uma das características da insônia, dificuldade de manter o sono, né? Então, esse pode ser um fator, existe um distúrbio do sono. Outro distúrbio do sono que pode ser levado em consideração, a própria apneia do sono. Então, algumas pessoas roncam e têm a apneia do sono. E isso atrapalha o sono do parceiro e do companheiro. Minha sugestão e orientação em relação a isso é que vocês não durmam em quartos separados porque tenham um parceiro roncando, mas que essa pessoa busque um tratamento, porque o ronco não é só um barulho, ele pode ser uma dificuldade respiratória e pode causar problemas de fato cardiovasculares. Então não é algo que eu preciso me acostumar com o marido roncando, porque marido, porque os homens, eles tendem a ter muito mais apneia do sono do que as mulheres. Eles roncam mais do que as mulheres. No abdômen. E a mulher tende a acumular mais gordura nessa região. Então, tem uma questão anatômico-fisiológica também do homem com isso. E aí... a orientação procure um especialista em sono para identificar se é só um ronco, se é só um barulho da via aérea. Então, mas você pode usar um aparelho intraoral, por exemplo, que faz com que você não ronque e vai ajudar o sono de quem está do lado. É muito incômodo dormir do lado de quem ronca, né? E o que acontece? Quando você tem um companheiro que ronca, a outra pessoa tende a ficar com sono fragmentado. Sim. E aí fica mais irritado. Se eu tô mais irritado, eu brigo mais. Se eu tô mais irritado, mais cansado, eu namoro menos. E aí eu acabo tendo outras questões relacionadas ao relacionamento que vão separando e distanciando uma questão de vínculo, né? Então, cuidar do sono é importante nesse aspecto. Então, não seria uma questão de mudar de quarto, mas... Se a pessoa é resistente, por exemplo, eu não quero procurar um tratamento, não vou usar essas coisas, então, meu bem, você dorme num quarto, eu dormi outro e tá tudo bem. A gente consegue ajustar isso, desde que seja conversado e ajustado. Um outro fator é quando uma das pessoas tem o sono muito agitado. Isso existe também. Algumas pessoas que têm alguns transtornos de sono que se movimentam muito durante o sono.
Então imagina você dormir ao lado de uma pessoa que está o tempo todo chutando, batendo, mexendo as pernas, com tique, acaba interferindo no sono da pessoa que está do lado. Ou você compra um camão, Isso que eu igual... Gente, ele também tem um sono super agitado, assim. Aí ele vira, puxa pra lá e puxa a coberta. Aí eu fico descoberta. Aí eu puxo a coberta pra cá. Só que detalhe, né? Eu tenho 1,80 m, ele tem 1,93 m. E a nossa cama tem 1,38 m. Ai, Nossa! Só que, como a gente tá construindo, a gente vai mudar, eu já vou para uma cama de 1,90 m. E aí acho que já vai melhorar isso aí, né? Porque tá difícil. Ou como ela falou, assim, às vezes duas camas no mesmo espaço, né? Pode ser também. Ou uma cama, como agora a gente vai ter mais conforto. Mas essa solução para vocês, eu acredito que já é uma solução que vai trazer conforto para vocês. Uma cama maior e 2 cobertores. Lençóis, você tem o seu lençol e ele tem o lençol dele, você tem o seu cobertor e ele tem o cobertor dele, para que não fique essa questão. Agitado o sono, aí puxa o cobertor que ele não vê, aí eu sou friorenta, aí eu já puxo pra cá e começo. Porque fica muito rápido, mas não acorda descansado. Já vi pessoas que dormem pouco, mas acordam bem. 10 horas, né? Tipo assim. E outras não, assim, continuam cansadas, mas tem essa coisa do ciclo mais rápido, né? Eu queria saber um pouco do seu posicionamento. Tá, até onde isso é natural e até onde isso pode ser um problema, né? Então, dentro disso, qual que é um parâmetro interessante da gente poder avaliar o nosso sono? A sonolência. Porque quando eu sinto fome, é uma resposta do meu organismo que eu estou carente de nutrientes, eu preciso comer. Quando eu sinto sede, eu preciso beber água. E quando eu sinto sono, eu preciso dormir. Qual que é uma confusão que às vezes a gente tem? Existe uma sociedade cansada e não necessariamente sonolenta, né? E às vezes a gente vai para a cama porque a gente está cansado, mas não porque está com sono. E aí deita na cama e não consegue dormir. Então é importante estar atento em relação a isso, porque eu acredito que a gente está atribuindo muita coisa ao sono que não necessariamente é só sono, né? Então é legal refletir também em relação a isso. Então, respondendo a tua pergunta, se eu sou uma pessoa dormidora curta, ciclo pequeno, e eu me sinto bem, eu faço todas as minhas atividades, eu não tenho grandes problemas e nem sonolência, ok, tá tudo bem. Agora, se eu estou me sentindo mais sonolento, mais cansado, eu preciso estar atento em relação a isso. Só que tem um pequeno detalhe aqui. As pessoas que têm insônia, elas tendem a não sentir sonolência durante o dia, às vezes nem à noite, porque elas são tão alertas, estão tão ansiosas ou com um estado de alerta tão grande que eu não sinto sono, mesmo estando privado de sono. Então, o ideal mesmo seria procurar um especialista para conseguir ajudar a identificar isso, tá? E dentro da sua pergunta, eu queria trazer aqui uma reflexão e um pensamento que eu tenho enquanto estudiosa do sono aí. Eu comecei a trabalhar com sono em 2004, então tem aí uns 20 anos vendo como essas coisas vão mudando e como isso está sendo trazido. Então, uma coisa que eu percebo, é uma percepção minha, que a ciência do sono, que é uma ciência recente, ela tem ajudado muito a gente a cuidar do sono. Só que ela também tem trazido muito uma questão de um sono como algo muito precioso ou como um exagero em relação à questão do sono. Tá abrindo aqui para vocês, é isso que eu percebo. Por quê? Eu preciso dormir 8 horas, senão vou ter câncer, senão vou ter Alzheimer, senão não vou conseguir trabalhar, senão não vou conseguir produzir, senão vou engordar, senão vou emagrecer, nananã. E eu percebo isso, que isso é uma fala muito perigosa. Até porque não é só atribuir ao sono, é uma doença de Alzheimer, existem outros fatores, quer dizer, não é só o sono. Não é só o que sono. vai trazer o câncer, que vai trazer um Alzheimer, então assim, a pessoa acaba interpretando errado. Isso. Sim. E o que eu percebo em relação a isso? Que começou a se falar muito do sono e a gente começou a prestar muita atenção no sono e a querer medir muito, e existe até um termo sendo divulgado chamado ortossônia. O que é esse ortossônia? Orto vem de certo, de perfeito, igual ortopedia, certo, correto. E sônia de sono. Então as pessoas andam buscando muito um sono ideal, um sono perfeito.
E aí eu começo a usar relógio que monitora o sono, eu começo a contar quantas horas de sono eu durmo, eu começo a identificar se eu estou acordando, se eu não estou acordando. E quanto mais eu busco esse sono perfeito, pior eu durmo. Isso é verdade. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas estão dormindo em quartos separados, deixando de aproveitar e viver algo tão gostoso, que é você estar junto, que é ter um companheiro do seu lado e tudo, porque o meu sono não é perfeito. Porque se eu não dormir bem, eu não vou conseguir trabalhar. Porque se eu não dormir bem, eu não vou conseguir fazer as coisas. Né? Então esse é um olhar também que a gente precisa ter dentro desse contexto, tá? E compartilhando um pouco com vocês, o que eu percebo? Quanto mais fixado eu fico no sono, quanto mais eu faço com que as pessoas fiquem preocupadas com o sono e busquem o sono ideal, mais remédio de sono eu vendo, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com todas essas informações que são divulgadas, incentivadas e tudo, porque nunca se vendeu tanto remédio para dormir igual tem se vendido. E cada vez se vende mais. E agora eu tenho chegado adolescentes no meu consultório, com 14, 15, 16 anos, que não estão dormindo bem porque tem toda essa preocupação. E isso tem crescido muito. Mas tem hábitos, os hábitos também estão muito... Os hábitos das pessoas, dos jovens, das crianças, dos adultos, com essa, sabe, tá? Não é só essa divulgação, essa coisa muito... Mas os hábitos estão ruins, então não é... Acho que não... Eu vejo muito essa coisa das telas, né, das redes sociais. Atrapalha. Eu acho que a coisa até obscura que está por trás disso é que ela te causa uma excitação tão grande. Você está ali vendo, vai te entregando cada vez mais o que você gosta de ver, que vai estudando esse algoritmo para você estar ali sempre alerta. Eu acho que chega na hora do sono, o adolescente, porque eu acho que o adolescente está mais ainda exposto a isso do que a gente, inclusive. Né? A gente está também. Eu acho que o adolescente hoje já vem dentro desse mundo que tem as redes, que estimula, né? Então, assim, eu acho que isso também causa um distúrbio, que aí ele acha que ele não está conseguindo dormir, mas também tem toda uma questão por trás disso que vai gerando uma ansiedade. Isso, muitas vezes comportamental, que com mudanças de hábitos e ajustes de entendimento e de hábitos e de rotina, a gente consegue ajustar. Essa questão da tela é algo muito importante, porque de fato nós estamos vivendo uma sociedade onde a gente cada vez escolhe, por uma questão de lazer e não de sobrevivência, dormir menos. Né? Então existe essa realidade que a gente tem dormido menos. Então a gente precisa cuidar da qualidade desse sono e da quantidade desse sono. Mas quando isso vira excesso de zelo, um excesso de uma busca disso, isso pode ser perigoso. Entende? Posso só complementar o que você está falando? Eu venho estudando muito essa parte da integração, né, da psicologia com o meio que a gente vive. E uma das coisas que a gente vem estudando é a questão dessa exposição às telas, a emissão da luz azul, né, que interfere diretamente no nosso ciclo circadiano. Então, o que influencia te dormir mais tarde, consequentemente gerando outras coisas em cadeia, né? Então, uma das coisas que eu tento sempre direcionar, vamos tentar dormir mais cedo, tenta usar um filtro de luz azul a partir de umas 16 horas, a gente vai tentando diminuir esse ritmo, né? Então, trabalhando mais nessa área. Legal. Então, com isso, o que eu vejo que é importante a gente entender e que eu trabalho com os pacientes? Hoje em dia, a maioria dos celulares, eles já tem esse filtro da luz azul, porque eles são feitos para manter a gente o máximo possível conectado. A partir do momento que isso foi visto como um problema, eles resolveram esse problema, né? Mas o que eu percebo dentro da minha prática clínica, que não é a luz que atrapalha as pessoas a dormirem. Alguém aqui já dormiu ou conhece alguém que dorme no claro? Se eu tiver Tem alguma coisa de questão biológica, né, disso aí. Tem gente, por exemplo, teve um tempo que eu alugava apartamento em determinado local, era no 6º andar. O cara perguntava, qual andar? É 13º? Porque tipo o 7º, 8º, escutava o barulho do carro passando, aquele barulhinho na porta dele. Entendeu? Tem muita coisa biológica nisso. Eu não, eu posso dormir em qualquer horário, eu posso dormir de tarde, de noite, né? Posso acordar, mas logo ali eu vejo ele mais tarde de novo. É diferente que tem a insônia, a pessoa às vezes acorda meia-noite, 1 hora, fica até 7 horas sem dormir. Não dorme, não consegue dormir. E aí, com isso, o que é interessante entender? Que é um pouco biológico, mas se a gente for analisar
de uma forma mais ampla, é possível dormir no claro? É. É possível dormir num ambiente até com barulho? É. Melhor, né? Só que vocês imaginam dormindo num lugar com uma aranha? Não. Ela não tem problema. Eu falei isso com meu pai, ele falou que ele dormiria num lugar com uma aranha. Isso é barato, enquanto não arrancar, é o que eu tenho Medo. É da barata. Me ativa. Mas fora isso, né? Pronto. Então é esse o ponto. O que eu Barulho com escorpião. Aí é perigoso. Foi, verdade. Chegou no quarto o escorpião. Pois é, mas você ia conseguir dormir com ele lá dentro? De jeito nenhum. Pegou um copo lá e prendeu. Então, o que a gente entende dentro do contexto da insônia? A luz do celular atrapalha, mas os pensamentos de medo, que é a ansiedade, é isso que atrapalha o sono. Não é a luz, não é o barulho, não é a tela. A tela pode diminuir a quantidade de horas que eu durmo. Mas o que atrapalha e faz com que a pessoa tenha insônia é o medo. E a ansiedade e medo, elas andam muito juntas. O medo é uma reação do meu organismo diante de uma situação real de perigo. Tem uma barata aqui, uma aranha aqui, eu vou me proteger em relação a isso. A ansiedade é quando eu imagino que tem alguma coisa ali. Eu imagino que algum problema possa acontecer e eu já me preparo para poder lidar com isso também. O nosso organismo já se prepara para lidar com isso. Então, quando eu começo a imaginar, eu vou dormir, olho no relógio e já começo a imaginar que eu tenho que acordar amanhã, mas pode ser que eu deite e não consiga dormir. E eu tenho que trabalhar, eu tenho que malhar, eu tenho que fazer, e eu não vou dar conta, eu vou ficar cansado, e eu vou ter problema, e eu vou começar a tomar remédio, e esse remédio vai me dar problema de Alzheimer, né? É isso que faz com que eu não durma. Não é a tela, não é... É claro que a gente precisa cuidar disso, mas principalmente do medo. Então, atualmente, dentro da minha prática, o que eu tenho conversado com as pessoas? A gente precisa reduzir tela? Precisa. Mas, mais do que isso, a gente não precisa de 1 hora antes. Imagina você parar de mexer no celular 1 hora antes de dormir. Pode ser até algumas pessoas que sejam bem disciplinadas em relação a isso. Mas, de modo geral, as pessoas ficam ansiosas por isso. Porque ninguém mais tem 1 hora no mundo de hoje para fazer nada. Vocês têm? Eu queria ter. Eu estou precisando aprender isso. Porque eu não tenho 1 hora para fazer nada. E aí, se eu precisasse tirar 1 hora para me preparar para dormir, em vez de eu me acalmar, eu me agito. Então, muitas vezes, eu já recebi pacientes falando, Danusa, que eu faço tudo e eu não consigo dormir. Mas também, meu bem, você não precisa fazer para você dormir. A gente não tem que fazer um monte de coisa para poder dormir. A gente precisa relaxar. Para a gente dormir, a gente precisa relaxar. E se eu estou deixando de mexer no celular e isso está me deixando agitado, está me deixando mais nervoso, porque eu começo a contar a hora de dormir, vai dando 7 horas, eu já começo a apagar as luzes e já deixo de mexer no meu celular e isso vai me deixando mais agoniado, não é isso que vai resolver o meu problema. Eu acho que, assim, não adianta a gente se enquadrar um padrão de o horário de dormir, o horário de... Cada um é uma pessoa única e entende o que é melhor para si. Então, assim, isso é muito importante. É que nem uma dieta, por exemplo. Você vai numa nutricionista, ela te coloca uma dieta que naquele momento é impossível para você. Você não vai conseguir aderir àquela dieta. Nenhuma mudança é feita de uma hora para outra de extremos. As coisas são feitas aos poucos. Então, o horário de dormir, a gente pode sim. É a minha opinião, né? Porque a gente precisa se preparar, precisa diminuir o ritmo depois de uma determinada hora, até para justamente, tem coisas que não mudam na nossa vida, no nosso corpo, a questão do cortisol, da melatonina. Então, para a melatonina acender, a gente já precisa estar trabalhando isso sim. Não dá para você pensar na hora de dormir, na hora que vai dormir. As pessoas só pensam em dormir na hora que está na hora de dormir. Por isso que tem aquela dificuldade de pegar no sono. Isso que você está falando é importante. O que eu gosto de observar? A gente precisa entender que existe um contexto da natureza e o nosso corpo faz parte dessa natureza. Então, vai chegando à noite, a luz vai diminuindo, o barulho vai diminuindo, os bichinhos vão se aconchegando e dorme. A gente não. A gente liga as luzes, liga os barulhos, olha no relógio e fala, meu Deus, 11 horas, apaga a luz e quer dormir. Isso. Não é assim que isso funciona. Então, ir diminuindo as luzes, ir diminuindo o ritmo, ir se aconchegando, eu vejo que isso é super importante. E que isso aqui tem nos atrapalhado a fazer isso, sem dúvida.
Isso não é inquestionável. Só que usar isso aqui como uma regra de que se eu não mexer no meu celular eu vou dormir, não é assim que funciona, né? Agora, uma coisa que muita gente fala assim, tirar a televisão do quarto, porque tem que dormir melhor e tudo mais. Eu já sou contrária, eu e ele. Sim. Se não tiver televisão no quarto, eu demoro muito mais tempo para dormir do que se tiver a TV. Eu não abro mão, a gente não abre mão da TV no quarto, porque a gente põe lá... Porque a televisão é sonífero, às vezes, né? Exatamente. Pra mim, não, eu Às fico vezes ligada. eu falo assim, tu viu o filme? Ele, não, nem eu. Pois é, ligou a televisão, dormiu. Dormiu. Pronto. E pode falar. Acho que faz parte desse tema que ela colocou, que é a questão do ambiente, deixar o ambiente no quarto só para dormir. Então, se tem dificuldade, eu em particular gosto de chá e ler um pouquinho antes de dormir. Mas se eu ler sentada na minha cama, eu noto que eu tenho um sono diferente do que se eu ler sentada no sofá. Isso faz sentido para ti? É uma coisa que ela também ajude ou não? Tá, deixa eu só responder da TV e eu já complemento com você. O que eu percebo da TV? Que é bem o que a Cris falou, que isso precisa ser visto de uma forma individualizada. Eu já tive paciente que estava com problema com sono e que ela falou, tirei a televisão do meu quarto. Aí conversando com ela, ela falou, quando eu era criança minha mãe assistia novela e eu dormia assistindo TV com ela, ela fazendo carinho em mim. Eu falei, meu bem, bote a televisão no seu quarto e volte a dormir. Porque era o sonífero dela. Então, ela estava condicionada a usar a TV como uma ferramenta para poder diminuir o estado de alerta. E o que eu entendo também é que em 1990 e pouco, quando foi criada a higiene do sono, isso aqui quase não existia. E a TV era algo que nos deixava alerta. Hoje em dia, isso aqui é muito mais potente do que a TV. E muitas vezes a TV funciona de sonífero. Por quê? Porque a nossa mente está tão agitada que a gente precisa de uma distração, que é a tal da historinha que a nossa mãe contava, para distrair a nossa mente para que a gente vá dormir. E essa historinha virou a TV. Então eu boto uma historinha lá e aí eu durmo. E ótimo, isso não tem problema. Você pode usar a TV se ela funciona para você. Agora, a Cris e eu também, se bota uma historinha para eu poder assistir, eu preciso terminar de ver essa historinha. E eu vou para a cama lembrando da historinha. Então, eu não posso assistir TV antes de dormir, né? E aí, eu sei que meu esposo, por exemplo, ele começa a assistir TV, ele dorme rápido. É o sonífero dele, em 30 segundos. E eu começo a assistir TV, e aí ele vai assistir, eu vou assistir junto com ele, e eu me desperto. E aí, eu preciso fazer uma força enorme para parar o filme no meio, no início, para poder ir dormir. E depois eu tenho que ler um pouco, quando eu assisto TV, para eu conseguir dormir. Porque senão eu fico pensando no filme que isso aconteceu comigo. E a leitura já me ajuda a dormir melhor, né? Essa questão do quarto, é importante a gente cuidar do quarto como um lugar de descanso, porque tem algumas pessoas que acabam comendo no quarto, trabalhando no quarto, jogando no quarto. Na cama, que aí você não associa, o cérebro ele associa, né, as coisas. Então, se você come, joga, faz outras atividades, então é isso. A cama é para dormir as atividades. Então, a pessoa acaba não conseguindo ter um bom sono por conta disso, das misturas de atividades na cama. Isso. Agora, usar essa cama, por exemplo, eu leio na cama, porque é algo que eu gosto e não me atrapalha. Se te atrapalha, tudo bem, é individual. Mas você pode usar a sua cama, e até quem tem insônia, eu falo de fazer as pazes com a cama, para fazer coisas gostosas em cima da cama também. Se a leitura é algo gostoso que você faz, pode usar a sua cama para isso. Algumas pessoas acordam de manhã cedo e gostam de ficar ali curtindo cama, sabe? Curte um pouquinho de cama, fica ali numa boa. Depois levanta, cada um do seu jeito. Tem gente que já não gosta de curtir cama, né? Então isso é muito individual de cada um e a gente precisa ir ajustando isso, o que é bom para cada um dentro desse aspecto. Essa questão da TV que ela falou é engraçado, porque para mim funciona como sonífero quando eu tô deitada no sofá, aí imediatamente eu já durmo, mas quando eu tô no quarto isso me agita e eu não consigo dormir. E ele tem um problema sério, porque ele só gosta de dormir mais tarde, dá tipo assim, pra mim 10 horas da noite eu já tenho que estar deitada na cama, dormindo, e eu só desligo as coisas e consigo dormir. Ele consegue pegar no sono mexendo no TikTok. Pois é. Que é uma contradição, parece que não consegue, né? Mas tem gente que consegue. Ele só consegue dormir se for assim, mexendo no TikTok. Não, mas é porque a gente é bem diferente a nossa rotina de sono. Ela, 10 horas, ela já está
sonolenta, que ali 10 horas eu tô no auge da energia. E aí ela fala, vamos dormir junto? Aí quando eu vou, eu tô eufórico, eu preciso ver uma televisão, mexer no TikTok, fazer alguma coisa. E ela sentar aqui contigo. já dorme. Precisa não, precisa não. E Eu já tem. outra coisa que a gente tem diferente também é que você precisa dormir bastante. E eu sempre dormi muito pouco, a minha vida inteira. Eu sempre dormi muito tarde, acordei cedo. E às vezes, se eu tiver uma noite de sono de 9, 10 horas, eu acordo como se eu tivesse sido atropelado. É o contrário. Então, às vezes, eu durmo umas 4, 5 horas ali por dia e acordo tranquilo. Mas se eu dormir muito, e ela já... Ela tem que dormir muito. Para acordar descansado. E aí vocês precisam conversar e ajustar isso, e alinhar esses hábitos, né? Porque às vezes você quer que ele vá ali dormir com você, pode ser legal, abraça ela, fica ali um pouquinho e ó. Ela acorda. Eu acordo toda vez. Você acorda? O sono é muito leve. Então Aí, você... igual essa semana ele teve insônia, aí deu tipo, sei lá, que horas era? 3 horas da manhã e ficou mexendo no celular. Aí eu acordei, tipo, ele não escuta nenhum barulho, fica no mudo lá pra não acordar, mas só a luz da tela eu já acordei. Uhum. É. É engraçado, eu tenho uma, só para corroborar a fala dela, eu tenho uma coisa engraçada que eu já me acostumei. Quando vai dando a noite também, eu abaixo a luz da minha tela. Tanto que assim, essa luz que eu abaixo total. Se fosse de dia eu não conseguiria nem ler. Mas à noite, e isso, se eu não fizer isso também, ela me incomoda. Entende? Então é engraçado, porque eu só consigo fazer isso à noite mesmo, naquele período ali do sonozinho, que eu vou olhar alguma coisa. Geralmente eu dou uma olhada na agenda para outro dia, assim, só para ver como é que eu vou fazer no outro dia. Não me causa ansiedade isso, Tá. né? É só um check ali, Uhum. sabe? Mas a luz sempre tá baixa, assim, porque tem gente que também... Essa coisa da luz muito forte, realmente, assim, é uma coisa muito É um normal, cuidado, né? né? E é uma questão de hábito, é uma questão de cuidado que realmente precisa E o nosso cuidar, quarto também, sabe? ele sempre tá, que a gente configurou para sempre ter uma luz baixa à noite, a gente sempre tem uma luzinha bem agradável, assim, não é aquela luz estourada, né? Então, já começa por aí. É, o quarto Tem a luz da ajuda. televisão, mas eu não sinto que incomoda tanto. Já para ele, já às vezes incomoda. Depende muito do dia também, do outro. Até aquela luzinha da televisão. Incomoda? Não. Vermelhinha. Mas a da televisão incomoda. Ah, tá. É, Eu gosto de induzir o sono em outro em outro local para depois ir dormir. Então, isso Tem é muito uma coisa de particular. temperatura também. É. Eu O nosso preciso de um lugar quarto, fresco, não precisa ser frio. Eu não gosto de ar-condicionado. Eu preciso de frescor, essa uma luz não precisa ser escura, né? Não pode ser direta a luz. E eu preciso ficar mudo, sabe? Assim, não falar, não conversar e ter um tempo para desconectar. Porque apesar de ser um dormidor curto, eu preciso de um tempo para como se o meu processo de dormir, ao adormecer, fosse partir do sono mesmo. Para acordar também, eu acordo muito cedo, mas eu demoro 1h30 para sair de casa. Não consigo sair rapidamente de casa. Parece que ainda estou em outro estado de consciência. Assim. Eu faço isso sozinho, para mim é mais saudável acordar cedo e demorar mais para sair de casa. É. A gente tem um agravante, que é o nosso quarto, embaixo da piscina coletiva do prédio. E aí o que acontece? Ela é aquecida. Então a gente sente o quarto mais quente, independente de estar à noite. Né? Então isso nos incomoda um pouco. Só que é o que ele está falando, ele não consegue. Por exemplo, eu já ligo o ar-condicionado e para mim está tudo bem. Ele já não consegue lidar com isso, ele fica meio incomodado. Então a gente já fez algumas alternativas de ligar do closet para o ar-condicionado vir lá do closet para o nosso quarto. Para não ficar tão assim, direto, pra não né? ficar tão forte. A gente geralmente liga o do quarto, que é um pouco mais potente, deixa o quarto esfriar, desliga e liga o do ar para manter a noite. Foi uma forma que a gente arrumou de Isso. tentar manter um pouco a temperatura do quarto mais agradável também. É, e esses ajustes, né? Pela pergunta que eu trouxe aqui no início, né? Dormir junto, aproxima a relação ou atrapalha o sono? Ela acaba sendo muito individual. Cada um tem o seu jeito, tem a sua particularidade, tem a sua preferência, a sua história com o sono, né? Então, conversar e ir ajustando e alinhando isso é realmente muito importante. Essa questão de induzir o sono fora, eu teve uma época, sobretudo na pandemia,
saía para trabalhar, eu tinha que sair, não tinha jeito, né? Então eu tive problema de insônia, tanto inicial quanto terminal, né? Em algum momento eu achei que a cama não fosse um lugar bom para mim. Nossa. Então eu criei um pouco esse hábito de induzir o sono. Eu posso acordar e ir para a cama depois de ter induzido. Mas às vezes a cama pode ser em algum momento me lembrar daquele tempo que eu tive problema. Legal você trazer isso, porque hoje eu trabalho com uma abordagem dentro do contexto da insônia chamada MDR. O MDR na psicologia vai trabalhar com reprocessamento de experiências traumáticas. E trabalhando com sono, eu percebo muito isso que você falou. Às vezes a pessoa melhora, mas fica a lembrança e o medo de voltar a sofrer daquela forma que já sofreu anteriormente. E aí, esse sofrimento residual que fica ali, esse medo, essa associação da cama com algo ruim ou de demorar para dormir com algo ruim, eu trabalho dentro da abordagem do MDR fazendo esse reprocessamento dessas experiências, que eu chamo de noites traumáticas de insônia, né? Porque realmente isso pode ser muito sofrido para quem não consegue dormir bem. E aí só a TCCI, dentro da minha experiência, não era o suficiente para poder resolver isso que você falou, a memória da cama ruim, de algo ruim que foi vivenciado dentro desse contexto. Né? Foram assim, uns 2, 3 anos. Hoje é melhor, mas... E aí o MDR pode ajudar dentro desse processo, sabe? É legal. Só para achar a experiência minha também, eu tive um processo semelhante também de, toda vez que eu ia dormir, eu estava tendo muito pesadelo, a ponto de eu ficar com medo de dormir, e eu fazia essa mesma coisa. Eu demorava muito para dormir, para cama só no auge assim, do meu sono, dormia cerca de 2, 3 horas e já acordava, porque eu estava com medo de sentir. Eu fiquei mais ou menos quase um ano também assim, né? E eu tive esse medo depois de ir para cama, De ir para cama, de dormir. Sim. É isso. Você ia falar também? Eu ia dizer que, pra mim, existe um marco na minha rotina de sono antes da maternidade e pós-maternidade. Que antes eu realmente dormia bem, não tinha um sono leve, e hoje parece que o tempo inteiro eu tô em sinal de alerta. Porque eu sempre acho que eu preciso estar atenta se eles precisarem de mim. E os meus filhos, eles tiveram sonos muito ruins. Então, assim, isso acabou me privando muito no início, que é normal, mas me privou Por mais durante todo tempo. o período assim, da infância deles até hoje. Então eles acordam muito durante a noite até hoje. Então isso acaba bagunçando o meu sono também. Apesar de precisar dormir cedo, dormir pouco, porque se eu dormir 5 horas, eu acordo no outro dia normal. Mas eu percebo que nem sempre eu tô totalmente descansada. E por conta dessa agitação que muda muito de uma noite para outra, muda muito também a minha rotina de descanso, né? E aí, o que é interessante com isso? O seu cérebro aprendeu a partir da maternidade ficar mais alerta. Hoje, seus filhos estão com quantos anos? 8 e 6. 8 e 6. Então, você já não precisa ficar, você ainda precisa estar um pouco alerta, porque ainda são crianças, mas não tão, porque se eles precisarem de alguma coisa, eles te chamam. Ou eles vão até... O pai não serve de madrugada. Não sei. Só é a mãe. Se o pai levantar, eles falam, não, mamãe. É a mamãe que tem que ir. Então, ainda existe um estado de alerta aí em relação às crianças que elas ainda acordam e tudo. Mas como que eu trabalho isso também? Quando vem mães que passam por isso, que você não é a única que passa, né? Eu utilizo a abordagem do MDR que eu estava conversando com ele para a gente ressignificar esse cérebro de que agora está tudo bem e eu posso dormir. Porque ficou em estado de alerta aí e qualquer barulhinho, qualquer coisa vira um gatilho para eu... Tem que estar pronta. Tem que estar pronta para poder atender os filhos, sabe? E aí tem como a gente ressignificar isso também junto com essa abordagem. Só para então fazer uma pergunta também, porque eu vejo muitos pais, apesar de não sermos pais, mas eu vejo muitos pais que colocam os filhos para dormir na cama com eles. Né? Aí, duas coisas, né? Como é que isso funciona para a rotina do casal? Péssimo. E como é que desmama, né? Assim, como é que tira essa... Não digo mania, mas essa coisa cotidiana, esse hábito Difícil. dos filhos também. Porque a irmã dele, por exemplo, né? Os meninos, assim, da metade da noite eles vão para a cama dela, ela sai, tem 11 anos. Ela sai da cama, ou o marido sai, sei lá,
Não sei que Muito eles difícil. trocam, o marido vai dormir na cama do menino, então tem umas coisas meio assim. Então a gente fica observando muito essas questões de maternidade mesmo, né? Essa relação com os pais, mas também como prejudica muito, né? Olha como é que a gente deixa a gente para depois, né? Digo assim, não é só a mãe, o pai também. E como a gente, eu sei que está se falando muita incidência do sono, você diz, né? Até para poder se vender mais remédio e achar que a gente tem que estar ali. O que é o? A gente precisa de rotina, de hábitos bons. Mas a gente não tem que estar dentro de algo tabulado, de um padrão, como se divulga, né? Só que a gente acaba olhando ou para o esposo, para a esposa, ou para os filhos e deixando a gente de lado. Eu acho que o sono, assim, eu passei por isso. Meu filho foi assim, 12 anos. Não, era desse jeito. E acaba atrapalhando o casamento. Fica muito difícil, assim. Imagino, eu sei que tem casais que chegam aqui, os profissionais também, de quartos separados, acharia ótimo, né, que são mais camas para vender, mais colchões para vender. Mas, particularmente, eu acho que atrapalha muito a relação. Não gostaria de dormir em quartos separados, por mais que eu seja matutino e meu esposo vespertino. Dormimos em horários diferentes. Acho que o que falta hoje nos casais é olhar com importância para o sono, como a gente olha outros detalhes do casal. A gente dá importância a várias coisas no dia, quando a pessoa está acordada, mas não dá a devida importância e preocupação com o outro, de que ele também tem que dormir bem. De que, de repente, o TikTok, né, que é bom para você, mas que prejudica, então como é que que outro mecanismo eu vou utilizar para eu dormir bem, para que a Andressa durma bem? Ou que, de repente, né, acordar, né, e ficar ali mexendo, entendeu? Essas coisas que a gente precisa não separar o quarto, não ficar em quartos separados, porque eu acho que atrapalha a intimidade. Vocês estão aqui juntos agora, mas cada um fica o dia inteiro na sua atividade, só vai se encontrar à noite, e aí, como é que fica a relação? Daqui a pouco vão ser duas pessoas estranhas e vão ser amiguinhos. Vão ser amigos só. Vai sobrar o quê? Uma amizade, porque aí acabou 50% do casamento, minha filha, é lá, né? Tem que ter atividade. Então, como é que faz? E aí os filhos, como você falou, assim, atrapalha pra caramba. A gente, prioriza os filhos e fica difícil, muito difícil. Aí tem que levar psicólogo, eu levei. Eu levei, porque aí tem que levar para poder ver os traumas, tinha medo de dormir sozinho, a luz, foi difícil. O importante é não se acostumar, quem tem filhos pequenos ou bebês aí, né? Realmente deixar chorar mesmo. Porque, por exemplo, a irmã dele, né, ela reclama disso, mas ao mesmo tempo a mãe dele fez totalmente diferente. Eles nunca dormiram com os pais. Nenhum dos três, sabe? Então. Só que aí a irmã dele já viu isso como uma coisa não tão boa. E aí fez ao contrário com os filhos. Mas hoje a gente sente que ela acha isso um problema. Sabe assim? Sim. Então, é tão louco isso, né? Porque você tem uma referência e faz outra, e enfim. E é isso que eu te dizer também. Eu vejo que, inicialmente, quando os pais trazem as crianças para o quarto, muitas vezes, não sempre, mas é mais uma questão do casal, dos pais, do que dos filhos. É mais uma necessidade dos pais de ter a criança por perto, de estar ali sempre vigiando, a não ser em casos específicos que tenha passado por algum problema de saúde ou que tenha alguma questão mais séria assim, né? Mas é uma necessidade do pai ou da mãe de ter aquele filho ali por perto, né? E aí depois quer tirar e já tem uma dificuldade maior em conseguir ajustar isso. E aí muitas vezes precisa dessa ajuda, dessa orientação para poder fazer isso, porque não é bom para o casal, igual você estava falando, realmente não é. Perde-se a intimidade do casal, né? Não é bom para a criança, quando às vezes ela pode estar... Existem situações que a criança pode estar ali no quarto e o casal querer ter intimidade com a criança ali. Isso não é bom, é um grande problema, né? E... Aconteceu comigo o inverso. Eu tenho um menino de 13, né? Pré-adolescente. E ano passado ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Então, ano passado aquele, né? Ai, meu Deus, preocupadíssimo com o menino com sensor lá, e eu medindo a glicose e tal. Aí eu saía da nossa cama e ia lá dormir com ele. E ele era o contrário, mãe, vai dormir na sua cama? E eu querendo ficar com ele preocupado, ele não, porque desde pequenininho eu acostumei até berço, eu não queria dentro do quarto. Tipo,
quarto dele, e aí ele acostumou mesmo. Muito raro, às vezes eu tô lá, carente, ô filho, vem aqui, deita aqui com a mamãe. Aí ele deita um pouquinho, tchau. E vai estar muito relacionado com isso, de como isso foi construído, de fato. Exatamente. Então, é de cada um. E dentro disso, para a gente poder refletir um pouquinho, né? Dentro dessa questão do sono, o que eu vejo que é interessante a gente entender? Que o sono, o que é esse sono? É uma redução que nós temos dos nossos sentidos quando a gente dorme. Fato, olfato, paladar, visão, audição, tudo isso diminui. E a nossa percepção com o mundo diminui também. Então é um momento que a gente se torna muito vulnerável. Então, olhando para isso, entendendo isso, biologicamente, a gente precisa se sentir seguro para poder dormir. Por isso que eu falo que mais do que a luz, do que o barulho e tudo, a gente não está com medo. A gente está se sentindo seguro, está se sentindo confortável, tá numa cama confortável, num quarto confortável, num ambiente confortável e internamente confortável. Isso que ajuda a gente a dormir. E tem uma fala, tem um neurologista aqui, muito conhecido em Brasília, que ele trabalha com sono, que é o Dr. Nonato, que ele fala o seguinte, que a insônia é um esforço do seu cérebro para poder te manter vivo. Então, quando uma pessoa está com insônia e ela está tendo essa perturbação do sono, na verdade, é uma estratégia do cérebro para poder manter ela viva, porque de alguma forma esse cérebro está entendendo que ela está passando por algum problema, entende? Por quê? Porque tudo que a gente faz para sobreviver, a gente faz acordado. E dormir é quando está tudo bem e eu posso reorganizar todas essas energias e trocas químicas e tudo. Então, esse lugar seguro, ele é muito importante em relação ao sono, né? Então, a gente precisa entender isso, o quanto que é importante esse momento de relaxamento, de tranquilidade, de descanso, para que esse sono possa acontecer, né? E, então, assim, junto com isso, evitar, que nem sempre a gente consegue, mas evitar os momentos de discussão perto da hora de dormir, né? Nem sempre a gente consegue, mas ao mesmo tempo, a gente tem a capacidade de fazer isso, porque imagina se você está discutindo com seu marido e está na hora de você ir trabalhar, você não para a discussão e vai trabalhar? Né? Não é assim que a gente funciona? E a gente consegue trabalhar e consegue fazer as coisas. Não. Por que a gente não pode deixar para discutir depois e dormir? Porque tem aquela máxima que não pode, como que é? Não pode ir pra cama, com raiva. Ah, eu também é assim. Você não tem. Obrigado, não vai dormir não. Vai ficar aqui, vamos discutir essa DR aqui. Não. Amanhã a gente conversa. Minha mãe fala isso, né? Amanhã a gente conversa, né? Amanhã a gente conversa. E por que... Mas aí você fica pensando, o que ele vai falar amanhã? É pior, né? Não. Aí você não dorme. Amanhã é desse jeito, o que ela vai fazer? Oi. Alguém falou? Não. Então é um desafio isso realmente, né? Mas pode ser combinado com o casal em relação a isso. E quando isso pode ficar mais tranquilo? Se existe um entendimento de que por mais que a gente discuta, a gente vai estar junto. Então a gente vai brigar amanhã. Mas a gente está junto, então a gente vai conseguir dormir hoje, porque a gente tem alguns desentendimentos, mas a gente escolheu estar junto e a gente vai ficar junto e é isso. A gente vai conseguir lidar com isso, né? Então, esse momento de discussão acaba atrapalhando também todo esse contexto de relaxamento em relação ao sono, né? E se a gente for pensar também, uma reflexão aqui com vocês, se nós formos pensar em termos científicos, o sono, ele não consegue ser explicado pela ciência e pela ciência evolucionista, tá? Ele acaba sendo uma grande incógnita. Por que a gente dorme do jeito que a gente dorme, né? A ciência não consegue explicar isso, é uma grande incógnita. Porque a gente fica realmente vulnerável dentro desse contexto, no momento do sono. Imagina se não fosse importante, realmente imagina. Isso. Então... Então é algo importante, mas se a gente for pensar em termos evolucionistas, só iriam sobreviver os dormidores curtos e os animais que dormem pouco, porque é um local, é um momento, um contexto de muita vulnerabilidade. Então, compartilhando com vocês, eu entendo, dentro do meu entendimento, estudando o sono e vivenciando isso, que para mim o sono ele é explicado dentro de um contexto criacionista. Ele foi criado. A gente foi criado e a gente foi criado dormindo, né?
E dentro desse contexto, deixando para vocês uma reflexão, o que eu entendo? Que dormir é um ato de confiança. Dormir é um ato de fé. Porque todos os dias eu durmo e eu preciso confiar de que vai ficar tudo bem daqui 8 horas, daqui 9 horas. E que amanhã eu vou acordar. E que amanhã eu vou acordar e que vai estar tudo bem. Eu vou estar viva. Então, eu entendo o sono hoje como um ato de fé, como um exercício de fé. E eu até acho interessante dentro desse contexto, porque eu vejo assim que Deus, dentro da sabedoria dele, fez com que até quem não acredite nele passe por essa fé todos os dias para poder entender que precisa confiar. Você não acredita, mas você confia que vai ficar tudo bem, porque você vai dormir e no dia seguinte você vai acordar e vai ficar tudo bem, né? Então é interessante a gente pensar no sono dentro desse aspecto também, porque não significa que eu não estou dormindo bem, que eu não tenho fé, não estou falando isso, né? Mas que está muito relacionado com a questão de confiança, tá? Ou eu estou com uma dificuldade de confiar na vida e no mundo, e fico pensando muito, ou eu estou com uma dificuldade de confiar no próprio sono como algo natural e que acontece que eu não preciso ficar controlando, né? Então o sono ele tem esse aspecto. E junto com isso também é interessante a gente refletir que muitas vezes a gente acorda para poder sobreviver. O acordar está relacionado com sobrevivência. Então a gente acorda para ir ao banheiro. Imagina se a gente não acordasse, como que seria isso, né? A gente acorda porque está com frio, a gente acorda porque aconteceu um barulho, pode ser que a gente esteja em risco, a gente acorda para respirar quando está tendo a apneia do sono. Então, quando a gente acorda, é porque o nosso corpo, às vezes eu estou sonhando ou eu estou com algum problema e isso me deixa acordado. Então, entender também esse despertar desse aspecto e que eu posso depois me acalmar também, ver se está tudo bem à minha volta, que é uma outra crença interessante. Dentro dessa questão do sono ideal, as pessoas andam querendo e acreditando que elas só dormem bem se elas dormem a noite inteira. Então, se eu acordei, eu já não dormi bem. E isso não é verdade, isso é uma crença. Por quê? Quando eu durmo, eu não estou vulnerável? Imagina se a gente tivesse que dormir a noite inteira para poder dormir bem. Não. Na perfeição do sono, a gente tem estágios de sono leve e profundo. E eu acordo, vejo que está tudo bem e volto a dormir e depois aprofundo o meu sono. Então, faz parte eu acordar, me mexer, porque eu estou com dor. Dor também faz com que eu acorde, porque eu preciso mudar de posição, porque teve um barulho. E depois eu me acalmo e volto a dormir novamente. Então, é importante refletir sobre isso também. Eu sei que é um capítulo à parte, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos sonhos também. Dos sonhos? Sonhos. Eu não tenho uma especialização dentro do contexto de sonho, tá? O sonho, ele é uma forma que o nosso cérebro, quando a gente dorme, a gente não apaga. E a gente tem um momento que o nosso cérebro está em intensa atividade. E muitas vezes a gente está guardando e reprocessando todas essas informações. É como se a gente estivesse tirando o que a gente viveu do pendrive e passando para o HD. E vai reorganizando essas informações, o nosso cérebro vai revivendo isso. E o sono ele tem um grande papel de limpeza e de organização disso. Então, quando a gente dorme, a gente vai trabalhando nas memórias, nas nossas sinapses. Então, o sonho ele vai estar relacionado com as memórias e é uma percepção minha que eu entendo que os nossos sonhos, na maioria das vezes, eles têm a ver ou com os nossos medos ou com os nossos desejos, né? Ou medos, né? Ou os medos ou desejos. Os sonhos são recalques que a gente bota pra fora, né? Entre aspas, que são os medos, são os desejos. Eu não sei se isso é verdade, foi o que eu escutei, que até Freud falou isso, que era, às vezes, realmente um desejo que vem e a gente não consegue lidar com ele. Exatamente, lidar, mas ele precisa vir e vem em sonho. É. E a gente sonha todas as noites, só que nem todos os sonhos a gente lembra. Exato. Né? De 4 a 5 sonhos, não é isso? É. E a gente vai lembrar quando a gente acorda durante esse sono REM, né? E aí a gente lembra, mas a gente tá ali o tempo todo, medos e desejos, e organizando o que a gente vivenciou no dia, todas as noites e várias vezes. Mas nem sempre a gente vai lembrar disso, tá? Então eu vejo assim, sonho ele é interessante, ele é. Mas muito mais o sentido que eu dou para ele do que de fato o que ele significa e representa, entende? Se eu dou uma importância muito grande para aquilo, então aquilo é importante para mim, eu preciso olhar para ele. Mas se eu consigo lidar isso como algo que passou pela minha cabeça e tudo, tá tudo bem, eu não preciso ficar analisando, interpretando. A gente cisma com sonhos, né? Alguma coisa. Ou o sonho tem nada a ver com nada, né?
sei lá, a gente esquece assim, segundos depois. É impressionante. É interessante. Eu nunca mais vou me esquecer Desse sonho. 10 segundos Tem que depois, anotar. Deixa eu me ver. Ainda mais se for alguma coisa criativa. É sério, você tem que pegar e anotar Os alguma. números da Mega Sena, anota logo. Quando eu fui ao banheiro beber eu fui beber água, esqueci isso. Porque eu acredito que não é algo que a gente tem que lembrar. Mas eu, quando criança, eu sonhei 5 vezes o mesmo sonho. Pesadelo, né? Então, o mesmo sonho 5 vezes. Eu tinha também, uns 5 anos, 4, eu sempre tinha o mesmo O mesmo sonho, pesadelo, no caso. que era um ônibus, eu lembro até hoje, era um ônibus que parava na porta lá de casa e eu era um cara com um motorista com cap, ele olhava, o ônibus vazio, todo aceso, e eu no sonho estava na janela olhando e eu me abaixava e ficava assim, vai embora, vai embora. E era isso Nossa. direto. Várias vezes. Nossa. Sempre eu sonhava com esse mesmo sonho. Aí quando isso incomoda, vale a pena, às vezes, olhar e tentar entender e tudo, né? Então, e em determinados momentos, os sonhos, eles podem estar relacionados a experiências traumáticas, né? Então, porque são medos muito fortes que a pessoa vive. Então, pode ser olhado também, inclusive a abordagem do MDR trabalha com sonhos também. Você pode reprocessar sonhos, porque isso pode gerar grande perturbação. E aí você reorganiza esses sonhos. Eu não quero nem entrar nesse viés, porque eu acho que vai dar diferença de cada um. Mas eu tenho lembrança de algumas coisas que aconteceram que foram sonhos premonitórios, digamos assim. Que eu sonhava que ia acontecer uma coisa e com o tempo acabava acontecendo. Então também tem esse lado que a gente também não sabe Não explicar. consegue Talvez explicar, é como o sono entendeu? também, né? Já que o sono é tão misterioso, o sonho enigmático. também, né? Também. É engraçado, gente. E acontece, a gente sabe que acontece de fato, né? Agora tem uns que são e outros que não são, nem todos são, a gente nunca sabe. Então. Agora você falou que o sono, ele é assim, seguro, questão de segurança. Eu já vi uma reportagem falando sobre, no caso do casal, quando o casal, a posição, dorme de conchinha ou dorme de costas, questão da segurança que você tem no outro, da confiança que você tem. Tem alguma coisa a ver nisso ou nada? Em relação à posição? A posição que dorme. Olha, eu particularmente não tenho nenhum estudo sobre isso, não consigo te dizer especificamente. Mas eu acredito que isso não é porque um casal dorme de conchinha que necessariamente eles estão bem. Isso, é isso que eu ia te perguntar. E quando eles dormem de costas e cada um para um lado que eles estão mal. Isso é muito mais uma questão de cada um e socialmente, ou idealização em relação a esse momento de dormir, do que de fato uma questão do casamento. Por exemplo, eu e ele, a gente se abraça, mas eu durmo para um lado e ele sabe que eu tenho um lado para dormir. Eu fico ali um pouquinho, agora eu vou dormir, né? Assim, e eu viro para o lado, mas não é porque a gente tem algum problema, é porque eu tenho o meu lado de dormir. E eu tenho o meu jeito de dormir, eu fico um tempo de um lado, aí passo uns minutinhos, aí eu viro aí eu adormeço. Então cada um tem os seus hábitos e as suas rotinas em relação a isso. E não está relacionado com o relacionamento. Nada de emocional. De emocional. Não. Mas tem uma reportagem que até recentemente que fala que a mulher ela tende a adormecer mais rapidamente quando, por exemplo, independente da posição que esteja, mas que o esposo, quem esteja com ela ali, tem aquela sensação igual a criança quando você está com o braço na lombar, ela tende a ter uma segurança maior e adormecer mais rápido. Você tem algum estudo baseado nisso ou conhece algum? Que eu li em alguns artigos que foram alguns experimentos que foram feitos fora do país. Tá. Mas eu não tenho conhecimento de nenhum estudo relacionado a isso especificamente, mas quando eu entendo que o dormir ele está relacionado com esse lugar tranquilo e seguro, né, e a gente for vivenciar, isso faz muito sentido, porque eu estou me sentindo ali protegida, estou me sentindo acolhida, né? O toque por si só, ele é algo que ele acalma, ele libera ocitocina, aquece, né? Então é algo importante da gente fazer, de ter esse cuidado desse aconchego. Com o filho, a gente não faz um cafuné, né? Por que a gente não faz um cafuné na esposa e no esposo ali na hora de dormir e tá ali junto, né? Botar o pezinho, pelo menos, né? Junto. O pé gelado ali nem. Agora uma curiosidade, desde que me entendo por gente, eu durmo me balançando.
É como se eu estivesse meninando. Olha só. Você quer Aí, a às vezes, síndrome eu tô das na pernas cama, inquietas, assim, será? Se balançar, eu me deixa. Aí, tipo, E tem que colocar aquele colchão individual pra ele. Ah, vai ter que Junto, ser. mas é separado. É, vai ter que ser, acho que. Ou ele já acostumou com vai balanço. até sabe? Eu fico meninando até dormir. Tá ninando até ele agora. Ele vai dormir. Tem que ver se é mania ou se tem esse negócio da síndrome das pernas inquietas. Tem, mas me não é parece, isso, pelo né? que ela tá falando, muito mais um hábito, mania, assim, né? uma mania dela, assim. Até dormir. E Porque- até hoje. Mas quando você tá trabalhando, você fica assim o tempo todo mesmo. Demais. Atividade, né? Aí será que não tem alguma coisa de Tem ansiedade? um negócio chamado TDAH, pode ser. Ansiedade. E tem gente que não para, fica o possível. tempo todo ali, né? Não tem. Acelerando ali o tempo todo, sabe? Pode ser ansiedade, não sou eu aqui me metendo Pode na área de ser, você. mas olha que interessante entender. Hiperalerta é diferente de ansiedade. Ah. Então, a pessoa que ela é ligada, e esse alerta ele pode ser tanto físico, eu não tenho dificuldade de parar, de descansar, de relaxar, como mental. Eu tenho uma cabeça que não para e que não pensa. Então, esse alerta, a pessoa que alerta, ela é como se fosse uma jogadora de xadrez. Ela está sempre pensando, articulando, nananana. Então, são pessoas ligadas. O ansioso, ele é medroso. Ah, pode ser que tal coisa vai acontecer de ruim, ele é catastrófico, ele está sempre antecipando você é as coisas. hiperalerta, né? E não necessariamente é Entendi. ansioso, entende? Às vezes ela é ligada na tomada, tá ali. E imagina uma pessoa ligada na tomada se ela tiver que ficar parada na hora de dormir. Nossa. Vai dar mais ansiedade, mais angústia e é pior. Então, Por se isso ela tem que já ter é colchões que não tenham muita movimentação, assim, do lado para É. não atrapalhar o casal. Aí eu já tô aqui falando dos colchões. Aí tem que saber qual colchão escolher no seu caso, já aqui para não atrapalhar ele. Esse balanço todo. Mas é isso aí. Então é isso. E assim, se eu puder deixar alguma dica, alguma orientação, alguma sugestão, né, para casais, conversem. Eu vejo que isso é super importante. Tenta se conhecer o outro, respeitar, ajustar e alinhar essas questões do sono. Vale a pena, porque é um cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, que a gente tem que ter com o outro, como a Cris falou. Então, primeiro ponto, conversem, né? E um outro ponto, eu diria assim, não controlem, mas respeitem. O sono, ele exige respeito, né? Ele exige cuidado, mas não controle, né? A gente não controla. Sono a gente não controla. A gente não sabe a hora que a gente vai dormir, a hora que a gente vai acordar, a gente não precisa controlar. Mas a gente pode se acalmar, a gente pode criar um contexto de maior respeito com isso. Igual a gente tem que cuidar da nossa alimentação, a gente tem que cuidar do nosso sono também, do nosso corpo e tudo. Então, ele exige respeito. E se a gente puder cuidar do nosso sono, igual a gente cuida do sono de uma criança e de um bebê, melhor ainda. Eu gosto muito dessa orientação. E uma criança, ela não está ali brincando, você fala, vai dormir, meu filho, ele te dá um beijo, boa noite, deita da cama e dorme. Existe todo um ritualzinho, um cuidadozinho antes ali, né? Um aconchego, uma leitura, uma oração, enfim, cada um do seu jeito. E a gente precisa fazer isso com a gente também. E a mesma coisa quando a gente acorda de madrugada. Uma criança, quando acorda de madrugada, se eu sou uma mãe cuidadosa e tudo, eu vou naquela criança, eu nem vou, mas eu falo, meu filho, tá tudo bem, pode dormir. Não fica preocupado, a mãe tá aqui, você faz um cafuné e acalma aquela criança, né? Normalmente a gente não é aquela mãe que fala, ai, eu não acredito que você acordou, você tem um monte de coisa para fazer, incompetente, não consegue nem dormir. Mas quando a gente acorda de madrugada, qual é a mãe que a gente é com a gente mesmo? Né? É aquela, não, tá tudo bem, fica tranquilo. Se acalma que você vai conseguir dormir. Eu vou dormir 6 horas da manhã, eu tô acordando às 3. Ou é essa mãe que fala, cara, eu não acredito que você acordou, sabe? Assim, já vai olhar no relógio, vai começar a pensar em tudo o que tem que fazer. Então, a gente se acolher, a gente ser cuidadoso com a gente nesse momento faz muita diferença. Porque, eu ativo meu sistema simpático de problema, de resolver problema, e aí meu cérebro entende que eu tenho que estar acordado para poder resolver problema. Sim. E o outro, eu me acalmo. Eu ativo meu sistema parasimpático, me acalmo, e eu até gosto muito de uma frasezinha que fala assim, peguei na internet, achei ótimo. Delícia mesmo é acordar de madrugada e ver que eu ainda tenho tempo para dormir. Então, quem dorme bem, cérebro de quem dorme bem é assim, acorda de madrugada e fala, ai, que bom, ainda tá de noite, vou dormir mais um pouquinho. E aí se aconchega e volta a dormir. Quem tem insônia faz o quê? Olha no relógio e fala, não acredito, são 4 horas da manhã já, ainda não...
E aí A gente dificulta tem ainda um mais. vizinho que o meu relógio ele desperta o celular às 6h15. Só que esse vizinho ele tem uma moto que ele. Eu não sei, eu não entendo. Por que ele fica ligando aquela moto? 5h30 da manhã. 5h30 a gente acorda por causa do vizinho. Aí eu olho e falo, graças a Deus, eu ainda tenho 45 minutos. Pois é, então olha só que bom. Se você ficasse irritada com esse vizinho e tudo, que alguns devem ficar, já não consegue mais o significado daquilo, quer dizer. Tem que ressignificar essa situação. Né? Isso é muito legal. Então é esse uma das orientações, e também olhando para o sono da criança. Quando a criança ela tem um pesadelo e ela acorda ali agitada e tudo, o que a gente faz? Ignora aquilo e fala vai dormir? Não. A gente conversa com essa criança, acalma essa criança e depois a gente distrai essa criança com a leitura, com a musiquinha, com algo que a gente já faz e ela volta a dormir. Se a gente acorda muito agitado, o que a gente tende a fazer? Vai dormir. Para de pensar nisso. Não é agora. E a gente precisa aprender a conversar com a gente mesmo, entender o que está nos agitando. Se é algo realmente importante, porque normalmente quem tem insônia quer dormir mesmo quando não é para dormir. Então, por exemplo, eu tive um paciente que ele estava em processo e ele falou, Danuska, eu fiz uma coisa errada. Eu acordei e fui trabalhar de madrugada porque eu tive que apresentar um trabalho. Eu falei, gente, ótimo, isso é sinal de que você está curado. Porque quem tem insônia é querer ficar dormindo. E quem não tem insônia acorda de madrugada e vai resolver o que precisa ser resolvido, se realmente precisa ser resolvido naquele momento. Não estou falando para vocês trocarem a noite pelo dia, por favor. Não entendam isso. Mas, eventualmente, eu preciso resolver. Então, eu acordo, vou resolver o que eu preciso resolver, vou pensar, vou orar, vou fazer o que precisa ser feito, e depois eu me acalmo e volto a dormir, né? E aí, então, eu converso comigo mesma, o que está me preocupando? É aquela reunião, não, mas eu não preciso pensar nisso, amanhã, 7 horas da manhã, eu vou resolver, vou conversar e tudo. Me acalmei. Aí eu vou me distrair com a mesma coisa que eu me distraio antes de dormir. Se eu leio, se eu assisto TV, Danuska, eu vou ligar a televisão de madrugada e tudo e assistir. Se for sua forma de distrair e você está sofrendo horas fritando, é melhor você ligar e se acalmar e voltar a dormir do que ficar 2, 3 horas ali fritando e tentando dormir naquele lugar de sofrimento. Porque é essa ansiedade, essa preocupação que vai atrapalhar você dormir. Distrai a sua cabeça. E essa distração é igual uma criança que está machucada. Ela se machucou e ela está ali sentida, você faz o seguinte, você faz o quê? Vê que está tudo bem? Olha o passarinho. Aí ela se restabelece e se acalma. A gente tem esse poder de fazer isso com o nosso cérebro. Em vez de eu ficar sofrendo, eu distraio com alguma outra coisa e eu me acalmo, me sinto seguro novamente e volto a dormir. Então essa seria a minha dica final assim, para vocês em relação a isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu queria agradecer novamente essa oportunidade. E eu agradeço a você e a todo mundo aqui. Quer dar um adendo? Oi? Quer falar alguma coisa? Gente, estou encantado de estar aqui ouvindo todos vocês falarem, né? Mais ainda de esposa falar. Bonita, né? Mas já que você me chamou, vou trazer minha contribuição. Eu tive um período que eu fui trabalhar com um colchão magnético, você acredita? Olha. E tudo que eu vi hoje aqui, eu vi muito na casa das pessoas. Porque a gente adentrava na casa das pessoas. Você via a dinâmica, o ambiente, né? E me chamava muita atenção aquilo, porque eu acredito que dormir tem muito a ver com crenças, né? A crença de que eu tenho que usar o celular, a crença que eu tenho que mexer no TikTok, crença de que eu tenho que ler, crença de que eu tenho que ter uma luz ali ou não ter. Mas faltava a crença de ter um bom colchão. As pessoas descuidam do colchão, né? E aquilo me chamava muita atenção, porque eu fui ia vender um colchão. Foi um momento muito especial, porque eu tenho 5 hérnias na cervical. E você vai naquela crença de que aquilo que estão te vendendo ali vai mudar o seu contexto. E hoje, quando eu chego aqui, você me falou uma coisa muito forte que eu vou levar comigo. Eu não sei se você lembra que você falou. Não. Que o colchão, ele não te tira do problema, mas ele pode te causar, né? Foi isso que você me falou. E aí eu vou voltar lá na minha adolescência, que eu lembro do Atlas, a maior vontade era de ter um colchão Atlas, ou um castor, que eram colchões que eram bem falados, mas não dava. O colchão que estava até mal ortobom ali. Né? E são as crenças que a gente carrega. Até que um dia eu pude comprar tanto castor, depois eu pude comprar o Atlas.
E eu falei, agora eu vou dormir bem, porque era uma crença que eu tinha. E aí eu queria deixar essa contribuição, né, que eu acho que tem muito a ver com crença de que eu dormir, tem que dormir com o filho, tem que dormir de conchinha, não tem que dormir de conchinha. E a gente precisa trabalhar muito essa crença. Precisa trabalhar ela de forma positiva, que você vai dormir. E a outra coisa que eu chamei muita atenção aqui, tá de parabéns, eu gostei muito da sua loja, ainda não tinha entrado. Teve ambientes que eu entrei aqui, falei assim, esse ambiente aqui é bom para dormir, porque a luz, a cor da parede, os móveis, né? Então, minha primeira vinda aqui tá de parabéns. Aí eu vou falar que o parabéns não é meu, o parabéns é dos profissionais que fazem os ambientes assim, Parabéns. A Andressa que fez a vitrine, né, que fazem, aliás, assim, o papel nosso, a gente olhar pra gente, o nosso autocuidado da questão de higiene do sono, de dormir, tem que ter um ambiente propício para dormir, a gente tem que ter esse olhar, né? E os produtos que a gente desenvolve, os colchões, os acessórios, mas se não tiver o papel de um excelente profissional para fazer todo esse contexto na questão da temperatura adequada, da iluminação, né? Que de trabalhar de repente a questão do som, que realmente o ambiente perfeito para o sono eu digo que é uma caverna, né? Deveria ser a caverna assim, sem som, sem barulho, uma temperatura super agradável e sem breu, realmente. Esse seria um ambiente, é claro, cada um é cada um, como a gente falou em relação à luz e tudo. Acho que tem que ser um trabalho, a pessoa tem que olhar, e é como você falou assim, as crenças, nós temos que olhar a questão nossa do emocional, questão psicológica. Se dormimos com um casal, marido e mulher, né, com um cônjuge, olhar para o outro, porque a gente tem as nossas necessidades, o sono é individual, o sono é singular, mas a gente compartilha. E eu, particularmente, a minha opinião é não, quartos separados não, apesar da tendência, porque é mais fácil, né? A gente procura sempre o mais fácil. É difícil você se ajustar às necessidades do outro e vice-versa. Então, o mais fácil é isso mesmo, cada um no seu quarto, mas acaba em detrimento das intimidades e de uma relação mais fortificada. Então, a loja, a gente trabalha nisso e o nosso produto, os nossos produtos, eles ganham força com esses projetos maravilhosos de vocês aí. Muito bom. Parabéns. Tem algum arquiteto aqui? Vários. Aqui sem saber o que está falando. Mas muito bom, né? E aí deixar outra contribuição assim também, que essa questão até então, dormir de quarto separado, não é o ideal que a gente tem. Mas talvez seja necessário. Mas o que a gente percebe nos casais é que falta diálogo, comunicação para expressar o que quer, o que precisa. Porque na verdade é igual a Dona Lúcia falou, né? Tal qual a Dona Lúcia falou, né? Dormir é um ato individual. Então na hora que você dorme, se você está dormindo bem. Então a sugestão é que dialoguem, conversem sobre as necessidades, porque dormir em quarto separado, sem o diálogo, vai abrir ali uma cratera. Vai distanciando. Vai abrir, porque vai abrir tantos espaços para você ficar criando hipóteses muito negativas sobre o relacionamento. E quando você abre e você dialoga, gente, vai namorar tão ou mais gostoso do que se não tivesse conversando. Okay. De preferência, dormir junto. Melhor, né? Quando que eu vejo, né, o que eu trouxe aqui, não sei se ficou claro, quando que o quarto separado pode ser uma opção? Principalmente quando existe algum transtorno associado a isso. Né? Porque você ter uma pessoa que ela se mexe o tempo todo e você está dormindo do lado dela e ela tem um transtorno do sono associado a isso, você vai acabar ficando muito prejudicado em relação a isso. Então, você pode ter um momento que você deita junto, você está ali junto e dá um beijinho, namora, e só na hora de dormir cada um vai para o seu quarto. E isso pode ser ajustado e conversado. Porque também, qual que é o preço que se paga para poder estar junto? Porque tem que estar junto, né? Então, tem situações específicas que vale a pena isso ser conversado e ser ajustado, sim, que é possível fazer esse ajuste. Então, mas às vezes, em determinados contextos, com o envelhecimento pode ser necessário, porque existem alguns transtornos que têm uma dificuldade maior em relação a isso e tudo, mas isso precisa ser muito conversado e de uma forma muito cuidadosa, para que não perca
o objetivo é dormir separado, mas não perder vínculo, né? Não perder casamento, não perder relacionamento, não perder contato. E aí, finalizando, né, quando nós nos conhecemos, no segundo casamento também, eu tomava Zolpidem, que era o Stilnox. Né? E foi muito interessante, porque naquela época o médico tinha passado 6 miligramas de Zolpidem, depois subiu para 10, depois subiu para 12, e até que ele viaja, e eu fico sem o medicamento. E aí, em vez de eu ter sonho, eu tinha pesadelo, carnificina, forte. E Danuska me ajudou muito, terapia do sono, né? A gente tá aqui dentro, assim, falando um pouquinho de sono. Me ajudou muito porque era difícil ficar sem o medicamento. Mas foi pela terapia do sono para trabalhar os pensamentos, né? Os pensamentos. Pensar que você vai dormir, vou dormir bem, é diferente. Então a terapia do sono funciona, olhar para o sono como uma questão multifatorial, né? É luz, ambiente, é relação de casal. Quando eu vinha para cá dando assim, bem, vai para lá porque vai ser um bate-papo, de repente eu falei, não, mas é questão de vocês aí. Mas o que me toca é a questão de casal. E casal tem que ter diálogo. Se não tiver diálogo, igual sono, Vai tudo. Vai tudo, né? Então fica aí, né? Deixa aí de que ali o pessoal falou de sono, vai falar de colchão, vou falar de relacionamento, diálogo. Maravilha. Obrigada, gente. Fiquem à vontade para lanchar mais um pouquinho, se quiserem.